Boa noite, irmãos. Boa noite. Seja muito bem-vindo à Igreja da Família Cristã, esse tempo glorioso na presença de Deus. A gente continua a nossa série de mensagens sobre ser discípulo. O pastor Daí começou semana passada. E nessas 4 semanas que estamos vendo esse assunto, a ideia é entender qual é a proposta de Jesus para os seus seguidores. Ficou bem claro semana passada que nós não somos membros de um clube, não somos frequentadores, não somos pessoas que estão apenas aqui como espectadores. Mas nós estamos numa jornada onde a nossa vida tem um comprometimento todo especial com o nosso mestre, que é o Senhor Jesus. E nessa caminhada de entender o que é ser discípulo e quais são as dinâmicas que isso envolve, nos evangelhos há uma relação entre 2 grupos distintos de pessoas, onde eles se relacionavam com Jesus. Esses 2 grupos são as multidões e os discípulos. Então Jesus está a todo tempo ou lidando com a multidão ou lidando com os discípulos. E a gente se enquadra ou nesse grupo maior de multidão apenas, ou num grupo mais próximo que entendeu a proposta de Cristo e se tornou discípulo dele. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos pedir que Deus possa abrir o nosso entendimento, nos ajudar a relembrar aquilo que já sabemos. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pela Tua ajuda, Santo Espírito, que nós possamos entender qual a proposta do Senhor para as nossas vidas, que a gente possa entender qual é o objetivo como pessoas aqui na igreja, aqui nesse mundo, a gente possa se envolver verdadeiramente nessa realidade. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, desfaz toda a distração, nos abençoe, que a Tua graça, a Tua unção, a Tua presença, a Tua sabedoria nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu quero conversar com você essa noite? Você vai entender primeiro que esses 2 grupos existem, quais as características básicas do que é ser um discípulo. Quais as características de uma multidão, pessoas que estão inseridas nessa multidão que está querendo conhecer Jesus? Como Jesus se relacionava com essa multidão e como a gente segue esse exemplo de Jesus para se relacionar com as multidões e transformá-los em discípulos de Cristo. Então são 3 coisas que eu preciso que você entenda essa noite. As marcas de um discípulo, as marcas de uma pessoa que faz parte da multidão e qual é a espiritualidade que essa multidão tem. E como Jesus se relacionava com essas multidões e nos convida a agir da mesma forma, para que essas pessoas que estão interessadas em Jesus, talvez você veio aqui essa noite porque foi convidado, porque tinha um interesse, porque passou na frente da igreja, viu ali um nome bacana, você já conhecia pessoas daqui, isso chamou sua atenção. Eu quero te dizer que Jesus quer trazer você para mais perto dele e quer te tornar um discípulo dele, alguém que vai verdadeiramente conhecê-lo e viver uma experiência com Jesus, verdadeira. Então a palavra de Deus em Lucas 6,17 fala assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão. Então nos evangelhos você vai ver sempre esses 2 grupos. Outro versículo. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Não tem como separar. Aonde Jesus está agindo, sempre haverá uma multidão de pessoas interessadas, mas não necessariamente que já viveram uma experiência real com Ele, e vai ter discípulos verdadeiros de Cristo. Isso é inseparável. Temos aqui essa noite pessoas nos 2 grupos. Pessoas que estão vivendo no momento como multidão e pessoas que estão como discípulos. E mesmo aqueles que já são discípulos, há uma escala, há um nível onde você está enquadrado, onde você está rumo a um objetivo maior de se tornar alguém mais semelhante a Jesus. Então mesmo aqueles que já são discípulos, estão num progresso espiritual de crescimento, desenvolvimento. Mas o que seria um discípulo de Jesus? Alguém que está no meio desse grupo aqui, caminhando com Cristo. Que marcas mínimas alguém que se intitula discípulo de Jesus tem? Para que a gente possa diferenciar essa pessoa de uma multidão, de alguém que está apenas interessado. Então 3 marcas básicas. Você que tem caneta, papel, você pode anotar. São marcas simples, mas que definem. Sem isso, eu não posso dizer que sou um discípulo de Jesus. Então a primeira marca, essa pessoa conhece a Jesus. Mas não conhece Jesus de saber quem Jesus é. Não conhece Jesus de uma aula de história, não conhece Jesus apenas de ouvir uma pregação. Não é um conhecimento informacional, não é algo que ela ouviu, entendeu e concorda. Não, Jesus realmente veio a esse mundo. Eu sei quem é Jesus. Não.
Mateus 16, 13 a 16. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele se referia a ele. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer depois: olha, não foi nem carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. Você teve um entendimento de quem é Jesus. Infelizmente, a gente pode ficar muitos anos numa igreja, muitos anos numa comunidade cristã, e tem informações sobre Jesus, mas não conhecê-lo pessoalmente, verdadeiramente. Eu posso assimilar informações de livros, da Bíblia, de mensagens, mas não ter uma experiência real com ele, um entendimento. Eu não preciso apenas crer que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que entender que esse Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele morreu numa cruz em meu lugar, onde era para eu ter morrido. Eu fui substituído por Jesus na cruz. É um entendimento que se abre. Não é um momento onde você simplesmente ouve algo e concorda com esse algo. Você tem uma revelação, um véu sai da frente dos seus olhos e você diz: ah, então é isso! Jesus é isso! E aquele entendimento se abre na sua mente. Jesus se torna para você alguém real, alguém pessoal. Ele se mostra em completo amor, em completa graça, em completa misericórdia. Alguém que estende a sua mão para você e você verdadeiramente diz: eu tenho um encontro pessoal com Jesus nesse instante. A pessoa consegue compreender. Ela consegue entender que Jesus não é uma força maior, não é um cara legal, não é um modelo universal de exemplo a ser seguido, não é uma válvula de escape para me curar, para me libertar, me dar uma ajuda. Não é uma religião. Jesus é uma pessoa, Jesus é o próprio Deus, que se revela vivo, se revela real. Enquanto esse entendimento não vem, eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus, que eu tive uma experiência com Ele, mesmo que eu já tenha vindo aqui na frente, mesmo que eu já tenha levantado a minha mão, mesmo que eu já tenha até me batizado nas águas, porque tudo isso pode acontecer de um jeito simplesmente ritualístico. Onde eu acho legal, onde eu vou no meio do movimento, meus amigos estão indo se batizar, eu vou junto, o pessoal está vindo aqui na frente, eu venho junto, o pessoal está levantando a mão, eu levanto junto, mas não houve um toque pessoal na minha vida de entendimento, de revelação, de que aquele que estava naquela cruz estava em meu lugar, e eu estava nele, e eu tive esse entendimento da salvação, da substituição, da graça de Deus, de que Ele me aproximou do Pai, que Ele me tornou filho de Deus tal qual Ele é. E Jesus passa a ser alguém que está no meu dia a dia. E eu conheço, eu sei quem Ele é. Eu consigo dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vi isso, eu entendi isso, eu experimentei isso, eu pedi por isso, o Senhor se revelou a mim dessa forma. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Você consegue ver a revelação de Deus em Cristo. Você consegue ver que nele todas as coisas são e subsistem. Você consegue entender essa imensidão que é o próprio Deus vir ao mundo na forma humana de Jesus e se entregar por você. E você tem essa noção de que 24 horas Ele está com você. Você não tem uma certeza que vem por meio de um papel, um documento que te entrega. Você tem uma convicção interna, você tem uma certeza: não, eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, Ele está comigo. É uma convicção que ninguém dá a você, você recebe do Espírito. Eu não consigo transmitir isso para você, mas você não tem dúvida alguma de que a sua vida está nas mãos de Jesus e ninguém consegue tirar você de lá. Isso é gerado pelo Espírito de Deus em você, que confirma dentro do seu coração que você é um filho de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo diz a cada momento, a cada segundo: você é um filho de Deus, você está em Jesus, Cristo está em você. Não tem como sermos discípulos de Cristo sem essa revelação, sem nascer da água e do Espírito, aquele momento onde há um novo nascimento. Você consegue verificar na sua vida aquele momento onde o véu se abriu, onde seus olhos foram destampados, você entendeu a dimensão, a proposta de Jesus por você, e a partir daquele instante, a sua caminhada com Deus se tornou algo vivo e real. Você não consegue determinar um momento onde houve ali uma clareza no seu espírito, um entendimento na sua alma, na sua mente.
Talvez você precise de um encontro real com Jesus. E hoje é o dia para isso. Para você se abrir a Ele e dizer: Jesus, eu quero realmente te conhecer. Eu não quero só saber quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. E Ele vai se revelar a você hoje. E a partir do momento onde a gente conhece a Jesus, a gente entende quem é Jesus, aquilo que Ele nos oferece. O Espírito Santo derrama em nós um amor por Ele. A gente entende de onde a gente foi tirado. A gente sabe que a gente estava no reino das trevas, rumo ao inferno. E a gente entende que Jesus nos transportou para um reino de luz, nos fez filhos de Deus, fez com que toda declaração de culpa fosse anulada, que toda dívida contra nós fosse cancelada. E isso, esse entendimento de quem é Jesus e o que Ele fez por mim, gera um amor, uma gratidão. Então, como discípulo, eu passo a amar a Jesus. E aí começa um desafio de crescimento. Eu devo amar a Jesus acima de relacionamentos pessoais. Se alguém vem a mim, Jesus dizendo, e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus começa a dizer: olha, vocês devem vir a mim, me seguirem, me amarem, me obedecerem, inclusive acima de relacionamentos do convívio de vocês. Jesus não prega uma negligência à família, uma negligência aos relacionamentos, mas Ele está dizendo, no momento onde houver um conflito entre aquilo que o seu esposo, a sua esposa pensa e aquilo que Jesus fala, Jesus vence. No momento onde houver uma disputa entre o que os seus irmãos querem e o que Jesus quer, Jesus vence. A preferência é de Jesus. Ele quer deixar claro, não é para você negligenciar as pessoas que você ama, mas que no momento onde houver um conflito de ideias, de atitudes, de desejos, de intenções, a preferência tem que ser de Jesus. Segundo, amar a Jesus acima de si mesmo. Se alguém vem a mim e ama sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui está a parte mais difícil, que a gente briga até morrer. A luta onde a gente vai ter que dizer não para coisas que a gente deseja, em prol daquilo que Cristo pede de nós. Isso é um processo a vida inteira. Porque quando eu digo sim para mim, eu estou dizendo sim para princípios, atitudes, ações que Jesus não se agrada muitas vezes. E é todo um processo ao longo da vida onde eu tenho que aprender, com a ajuda do Espírito, a exercer domínio sobre os meus desejos, a crucificar a minha vontade e dizer não. Aquilo que Jesus pede de mim é mais importante do que aquilo que eu intenciono fazer, quero fazer, desejo fazer. Então essa é a briga, porque é uma cultura moderna onde diz que eu tenho que me adorar, eu tenho que buscar a minha felicidade, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que ter um amor próprio por mim. Mas Jesus propõe tomar a sua cruz, negar a si mesmo e ter um amor sacrificial, onde eu abro mão de vontades próprias para seguir a Ele. Nessa jornada eu tenho que dar preferência a Jesus. Lutero falou, pecador é um ser curvado em direção a si mesmo. E para se tornar um adorador eu tenho que tirar essa direção de mim mesmo e me voltar para Jesus. E eu tenho que abrir mão de muita coisa. Terceiro amor. Alguém que ama Jesus acima de bens ou posses. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava pregando aqui uma vida de pobreza. Vendam tudo que tenham e passem a seguir a Jesus. Mas o dinheiro de vocês, a profissão de vocês, as posses de vocês, nada pode estar acima daquele que chamou vocês, Jesus. Eu não posso dizer não para Jesus para ganhar mais dinheiro. Eu não posso dizer não para Jesus ou princípios de Jesus para que meu patrimônio seja preservado, para que a minha carreira seja preservada. Eu tenho que aprender a abrir mão de bens, posses, cargos e coisas que, na hora que chocarem, tiverem um conflito com aquilo que Cristo pede, Jesus tem a preferência. E a terceira marca de um discípulo, ele quer ser como seu mestre, ele quer ser como Jesus. Efésios 5:2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Deus pede que nós sejamos imitadores dele, mas ele usa como referência Jesus, porque Jesus é Deus. E Jesus foi a expressão exata do Pai revelada na terra. E o discípulo ele deseja ser como seu mestre.
Então nós temos esse alvo de vida, essa meta. Ser discípulo que é alguém que se aproxima de Jesus, que conhece Jesus, que ama Jesus, mas está num processo contínuo de cada dia se parecer um pouco mais com Ele. Mas só que o grande conflito é que isso não vai ser feito na minha força, na sua força, no esforço humano, por meio de disciplina, por meio de algo natural. É todo um processo que Deus faz. Deus me salvou pela graça, e a sua graça que me capacita nessa caminhada de me tornar como Ele a cada dia. Eu confio que Ele vai me ajudar. Eu confio que Ele vai me dar forças. Eu confio que Ele vai me sustentar. Eu não busco em mim mesmo uma solução para vencer meus desafios. Eu recebo de Deus, gratuitamente, pela fé. Ah, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu não consigo me parecer tanto com Jesus. Confie que é isso que Ele quer para a sua vida. Viva os princípios que Ele propõe e creia que aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Que o poder da ressurreição opera em nós. Que o Espírito do Deus vivo, Ele habita em mim e habita em você. E é esse poder que nos ajuda a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Discípulo é alguém que confiou a sua vida inteira a Jesus e tudo que fazia parte dela. É alguém que está aprendendo a ser como Ele. Aprendendo. A jornada de aprendizado. Até morrer, você não vai chegar ao ápice e dizer, eu sou como filho de Deus, eu sou igual a Jesus. Infelizmente não chegaremos a tal posição, mas Deus quer que a gente chegue o mais perto possível de pessoas que conseguem viver na dependência de Deus e ser discípulos. Mas e as multidões? Discípulos têm essas características. E esse outro grupo que está misto aqui, pessoas aqui que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, que estão buscando se parecer com Ele, ok, estão entre nós. Mas há um grupo de pessoas, a gente não pode taxar e dizer, você é multidão, você é discípulo. Mas há entre nós, sempre há. Onde há Jesus, há multidão e há discípulo. As multidões no Novo Testamento aparecem 167 vezes. Só nos Evangelhos, 132 vezes. Então, onde Jesus vai, a multidão vai. Aonde Jesus vai, os discípulos vão. E o processo é que a multidão se transforma em discípulos. E Jesus e nós temos esse interesse. De mais e mais pessoas vindo da multidão para se tornarem discípulos. Então, quais são as marcas da espiritualidade de uma multidão? Uma pessoa que está ali, ela gosta de Jesus, ela quer algo com Jesus. A primeira marca, multidões admiram o ensino e o poder de Jesus. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, vendo Jesus fazer milagres, curando pessoas. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Então as multidões são pessoas que reconhecem que em Jesus há algo diferente. A proposta de Jesus é diferente de qualquer outra religião. A proposta que Jesus tem é algo divino. Eles veem um bom ensino, eles veem um poder miraculoso, eles veem algo sobrenatural. As pessoas admiram. Quando Jesus fazia grandes milagres, multidões se reuniam, 15, 20 mil pessoas. Hoje em dia não é diferente. Temos muitas pessoas interessadas naquilo que Jesus pode nos dar, naquilo que Ele propõe, mas não há um compromisso real. Há uma admiração. Falou em milagres, falou em curas, falou em coisas diferentes. Muitas pessoas vêm. E quanto mais estranho o negócio, você pode ver na TV, tem uns camaradas aí na TV que fazem coisas bizarras. Quanto mais bizarro for, mais as multidões são atraídas. Porque elas são curiosas. Elas admiram coisas diferentes. Elas têm algo dentro de si que querem ter contato com aquilo. Mas ficam nessa superficialidade. Será que você apenas admira o poder e o ensino de Jesus? Segundo, as multidões são consumistas da religião. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, enquanto há algo que pode satisfazer uma necessidade que eu tenho, eu estou presente. Se essa necessidade que eu tenho, ela para de ser suprida de alguma forma, ou do jeito que eu gostaria, eu já paro de vir. O louvor não está do jeito que eu gosto, eu vou mudar de igreja. A pregação não está do jeito que eu concordo, eu vou mudar de igreja. Esse ministério não me dá a oportunidade que eu queria, eu vou mudar de igreja.
Eu vou consumindo aquilo que a igreja me oferece. E quando a igreja não me oferece um produto adequado, eu abro mão daquilo. Porque eu estou num grupo da multidão que quer consumir algo que a religião me oferece. Essa era uma característica da multidão. Eles iam atrás de Jesus porque ia ter pão, ia ter comida, ia ter coisas diferentes. No livro Jesus vai ao McDonald's, o autor fala assim: a sociedade de consumo está influenciando o pensamento religioso e o comportamento dos cristãos. É possível observar a transformação de Jesus em um produto. E a vivência cristã acaba se equiparando a uma loja de fast food na qual o cliente escolhe o que bem entende. Então eu quero uma cura, eu vou no culto de cura. Eu quero um relacionamento amoroso, eu vou na terapia do amor. Eu quero me libertar de alguma coisa, eu vou no culto do descarrego. Então a pessoa escolhe um menu. Então hoje em dia ela liga a televisão, tem um menu que oferece para ela vários produtos religiosos. Ela consome de acordo com a necessidade que ela tem. Porque a religião, Jesus, o evangelho é um produto. E ela é um consumidor. E consumidor tem que ser bem tratado. E a partir do momento que ele é confrontado a mudar de vida, ele já sai do barco. Porque cliente nenhum gosta de ser mal recebido, mal atendido. E às vezes quando a pessoa é confrontada com a palavra de Deus, ela acha, não, aqui não é mais o meu lugar. Terceira marca da multidão: as multidões são indiferentes às necessidades dos outros. Já viram esse filme aí no Netflix? Bird Box lá, onde o pessoal tem que cobrir os olhos para não ver lá os monstros e dar problema? Não vou contar o filme para você. Mas tem gente que vive assim, as multidões têm essa característica. Elas estão vendadas para a necessidade do próximo. Eles andam como a Sandra Bullock que andava lá no filme, com os olhos vendados, fugindo de tudo. Não consegue observar aquilo que o próximo está sofrendo. Olha como a multidão agia. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando aqueles dois cegos vão procurar Jesus. Então há um sentimento onde a dor do outro não me interfere, não me comove. Discípulos de Jesus amam a Jesus, mas amam ao próximo como a si mesmo. É diferente a relação. Mas se eu estou aqui apenas como um espectador, apenas como um membro de um clube, alguém que está consumindo algo que está sendo oferecido, meu irmão que se dane. Não quero saber se tem comida na mesa, se não tem, se brigou em casa, se não brigou, se está empregado ou desempregado. Eu quero é o meu. Não é uma consciência de comunidade, de família. Somos uma família cristã. E não deveríamos admitir pessoas em nosso meio com qualquer tipo de necessidade e tratar isso de uma forma indiferente. Somos uma família de discípulos, uma comunidade de discípulos. E não podemos ser indiferentes. A quarta e última marca da multidão: as multidões são inconstantes. Olha só Mateus 21. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Jesus é recebido com festa, Jesus é reconhecido como futuro rei. As pessoas se alegram com a vinda de Jesus. Mas instantes depois, essa mesma multidão, estando Pilatos sentado no tribunal, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Crucifica-o! A mesma multidão que fala Hosana, declara crucifica-o. Porque ela é inconstante. Ela é manipulável. Ela é levada por ventos de doutrina. Ela é levada por propostas humanas. Porque ela ainda não tem uma proximidade com Jesus ao ponto de dizer: Jesus é o primordial. Ela ainda não conheceu Jesus como deveria, então por isso ela é inconstante. Ora vem, ora abre mão, não consegue levar uma linha progressiva de crescimento. O crescimento ele não é linear, ele tem altos e baixos. Mas esse é o tipo de pessoa que ora está por Cristo, ora está no centro de Umbanda. Ora está com Jesus, outra hora está numa religião oriental. Ora está com Cristo, ora tem a mesinha cheia de comigo ninguém pode, pimenta e figo e não sei o que lá. É uma inconstância enorme, ela não sabe aquilo que acredita. Mas Jesus se relaciona com essas pessoas de um jeito especial. Porque ele tem como objetivo criar uma grande família de discípulos. Mas ele precisa lidar com as multidões. As multidões são a matéria-prima que Jesus tem para que discípulos sejam formados. Ele não ignora as multidões e não trata apenas bem os discípulos.
Ele age de um jeito, ele nos ensina a agir desse jeito, onde multidões, um mundo inteiro que foi alvo do amor dele, vai ser transformado em discípulos por meio da sua igreja na terra. Então Jesus se compadece das multidões. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus não critica, Jesus não julga, Jesus não acusa, ele se compadece. Infelizmente, hoje a gente tem o hábito de ver um grupo de pessoas na igreja, ou A ou B, e confrontar a pessoa de um jeito não amoroso, não gracioso, não misericordioso. E a gente acaba afastando pessoas porque a gente não entende que talvez essa pessoa ainda não seja um discípulo. Ela está no meio de um grupo, de uma multidão que está interessado em Jesus, está querendo Jesus, mas ainda não entendeu completamente a proposta, ainda não teve essa experiência com Deus, não tem o Espírito agindo completamente sobre ela. E eu jogo sobre ela um peso, que em vez de atrair a pessoa a se entregar a Cristo, afasta a pessoa. Eu jogo uma pedra na pessoa. Eu não me compadeço dela. Eu não vejo que ela está aflita, eu não vejo que ela está desamparada, eu não vejo que ela ainda não tem Jesus como pastor da sua alma. Segundo, Jesus serve e cura as multidões. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Essa multidão que Jesus sabia que iria traí-lo, essa multidão que Jesus sabia que era inconstante, que era consumista, essa multidão que Jesus sabia os seus defeitos, mesmo assim ele se compadece, ele cura, ele serve, ele está ali à disposição desse grupo de pessoas. Enquanto Jesus faz tudo isso, os discípulos estão juntos, porque é um propósito. Enquanto Jesus serve e cura as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Eles veem a dedicação de Jesus, a paixão de Jesus, a abordagem de Jesus, a autoridade de Jesus, e a partir daí eles conseguem replicar aquilo. Jesus convida você a ver como ele tratava essas multidões, como ele curava, como ele servia, e buscar para a sua vida de discípulo a mesma dedicação que ele tinha, a mesma paixão, a mesma abordagem, a mesma autoridade que está em você pela pessoa do Espírito Santo. Essa unção está em você. O mesmo poder que agia em Jesus age em nossas vidas. A mesma unção que Cristo teve, você tem sobre você, para curar e servir as multidões, porque é no meio das multidões que novos discípulos emergem. Aqueles que já são discípulos são formados através de ouvir, observar e imitar aquilo que Jesus fez aos que precisam. Porque esse é um processo contínuo de crescimento, de pessoas interessadas no Evangelho, interessadas em ser discípulos, interessadas em aprofundar-se, interessadas em servir. Há um progresso, a pessoa sai de multidão, se torna um discípulo e vai rumo a uma vida de crescimento, onde ela vai ser um ministro de Cristo nesse mundo. Você tem um rumo, você tem uma trajetória, você tem um progresso espiritual que Cristo deseja, rumo à maturidade, rumo a uma vida de influência, rumo a uma vida de fazer a diferença, de contagiar. Por que a vida cristã de muitos é tão chata, tão monótona? Porque não entender esse princípio de que Deus deseja o meu crescimento, que esse crescimento vai me levar a servir e ministrar as multidões. Daí sim a minha vida vai ter sentido e propósito. Terceiro, Jesus ensina as multidões. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Você é a Bíblia que esse mundo lê. Você é o meio pelo qual Cristo vai ensinar as multidões desse mundo, por meio da sua palavra e do seu exemplo. Enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam seus ensinamentos. O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. As multidões ouviam aquilo que Jesus falava e iam embora. Os discípulos ouviam aquilo que ele falava e se ajoelhavam perante ele. Qual tem sido a sua reação ao ouvir mensagem após mensagem aqui? Você ouve pelo menos 52 pregações num ano. Como tem sido a sua postura? Ouvir, ignorar, voltar na semana seguinte, ouvir, ignorar? Ou ouvir aquilo, acolher aquilo e buscar a ajuda do Espírito para que aquilo se torne realidade em você? E por último, Jesus desafia os discípulos a servirem a multidão.
Ele mostra que se compadece, ele mostra como serve, como cura, como ensina e desafia eles a fazerem. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Essa é a ocasião onde Jesus multiplica os pães e peixes. Então olha, a multidão não precisa ser ignorada, não precisa ser mandada embora. Ela precisa ser servida por aquilo que está disponível nas mãos de vocês. E quando vocês entregarem aquilo que vocês têm, isso vai se multiplicar. Vai alimentar a multidão e abundar na vida de vocês. O tempo que você entrega na obra de Deus, de alguma forma, Deus multiplica isso na sua vida. Você se torna mais produtivo, mais realizado. O dinheiro que você entrega servindo as multidões, a obra de Deus, aquilo se multiplica na sua vida. O carinho, a dedicação retornam para você. Há algo que vem de Deus quando você busca obedecer o desafio de servir aqueles a quem Jesus veio servir. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Nosso objetivo é formar uma grande comunidade, uma grande família de discípulos. Pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que amam a Jesus e querem se parecer com Ele. Talvez por muito tempo você veio, você ouviu, você gosta do que vê, você gosta do que ouve, você gosta das músicas, você gosta dos programas, dos ministérios, das células. Mas essa noite você entende que um conhecimento dado pelo próprio Deus de forma graciosa e sobrenatural sobre quem Jesus é, precisa ser entregue a você. Você quer realmente conhecer a Jesus hoje? Dizer: Jesus, eu quero te conhecer como Senhor, como Salvador, como o Mestre da minha vida. Aquele a quem eu vou seguir, amar, me devotar. Você que sente isso, de entregar sua vida a Jesus e receber esse conhecimento sobrenatural que o Espírito Santo tem para dar a você. Peço que todos fechem seus olhos, baixem suas cabeças, ninguém olhando para os lados. Esse é um momento de você e Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. A partir de hoje, eu quero uma experiência pessoal com o Senhor, algo que eu nunca tive. Você que sente o toque do Espírito Santo em você hoje, te chamando para perto de Jesus, para conhecê-lo, se entregar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Levante a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você quer ter esse encontro com Jesus, esse conhecimento de quem Jesus verdadeiramente é, essa experiência com Ele? Levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Senhor, várias mãos levantadas, várias pessoas que declaram que precisam conhecer Jesus, se entregar a Jesus. Você que nunca fez essa decisão pública de se entregar a Jesus e nunca confirmou isso por meio do batismo nas águas, mantenha sua mão em pé, os outros podem baixar. Só você que ainda não confirmou por meio do batismo. Teremos um batismo no mês que vem. Você que quer entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te seguir, eu quero experimentar essa proposta de vida que mais ninguém tem. Só você que está com a mão levantada agora, vem aqui à frente em nome de Jesus. Queremos abençoar a sua vida. Esse é o primeiro passo de ser um discípulo, vencer qualquer tipo de medo, vergonha. Em nome de Jesus, venha. Você que levantou a sua mão, Jesus está aqui para te abraçar, para te receber. Em nome de Jesus, venha. Eu peço que para cada pessoa que vir aqui, um líder, um membro da igreja, venha estar com cada uma dessas jovens. Mas alguém que quer verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero caminhar com o Senhor. Eu entendi a proposta, por muito tempo eu ouvi a mensagem, eu admirei, eu reconheci, mas hoje é o dia de entregar a minha vida ao Senhor e te conhecer de verdade. Venha em nome de Jesus. Apenas você que ainda não é batizado, você que ainda não declarou isso publicamente. Vocês que estão aqui à frente, repita essa oração comigo: Senhor Jesus. A igreja toda pode repetir junto para acompanhá-lo. Senhor Jesus, eu reconheço
que o Senhor veio a esse mundo em carne, como Filho de Deus, como o próprio Deus, entregou a sua vida numa cruz, em substituição à minha, para pagar o preço dos meus pecados e me oferecer a salvação, a aproximação com Deus Pai, gratuitamente. Eu recebo isso pela fé. E eu quero te conhecer. Eu quero te seguir. Eu quero te amar. E a cada dia ser transformado em alguém mais parecido com o Senhor. Deus, abençoamos essas pessoas que entregaram sua vida a Jesus, pediram para que o Senhor fizesse parte das suas vidas, pediram para te conhecer e entrar nessa jornada de discípulos. Que a tua unção, a tua presença guarde as suas vidas. Vocês têm uma família agora. Agora vocês não estão sozinhas. Estamos aqui para ajudá-los nessa jornada. Deus abençoe vocês. Aplauda Jesus. Pode deixar as luzes apagadas. Vocês podem retornar para o lugar de vocês. Agora você que já é discípulo, feche os seus olhos. Tem dois sentimentos que estão sobre você. Ou você se sente estagnado, você parou de evoluir, de crescer como você crescia. Você veio numa conversão amorosa, fervorosa por Jesus e foi. Mas você sente que de repente o negócio estagnou. Ou você se sente insatisfeito com o estilo de vida de discípulo que você tem vivido. Jesus não te condena, Jesus não te critica. Jesus diz: meu filho, eu tenho mais. Eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te destravar. Eu vou te ajudar a chegar mais perto de mim, a se parecer mais comigo. O meu amor vai te envolver, a tua fé vai ser reanimada, o teu amor vai ser resplandecente novamente, para você continuar caminhando. E a cada dia ver marcas de Jesus em você se manifestando, abençoando multidões. Agora você e Deus aí. Senhor, clamamos, Deus, por destravamento espiritual. Coisas que nos amarram, coisas que nos impedem, coisas que nos desaceleram. Que o Senhor nos ajude a cada dia continuar a nossa jornada de crescer em Cristo, nos aproximar de Cristo, viver para Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Deus, a Igreja da Família Cristã é uma comunidade de discípulos, não apenas uma reunião de multidões. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que não vivem para receber algo, para trocar algo pelo nosso comportamento, mas que vivem para te agradar, te louvar, te adorar, te reconhecer como aquele que nos amou, que nos salvou. E por isso, Deus, a gente quer ser discípulos mais parecidos contigo. Que a unção de Deus, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo que habita em você te tome completamente. Que a palavra de Deus ganhe nova vida nas suas leituras diárias. Que a oração seja algo do qual você sente fome, sede, desejo, vontade. Que o estar com os irmãos seja algo que faça falta para você. E nesse processo você cresça. E veja quão gratificante é estar com Jesus. Vamos cantar uma música, a equipe de louvor pode vir à frente.
Meu alvo é Cristo, por favor. Peguei o pessoal de surpresa aqui. Vamos terminar cantando esse louvor, onde o nosso alvo é Jesus, onde nós vamos avançar, nós vamos crescer e nada e ninguém vai nos impedir.